Não desista, ainda dá tempo. Bom dia! Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Evailza Marques. É muito bom estar aqui com você a cada manhã para compartilharmos um pouco mais desse banquete maravilhoso, a Palavra de Deus. E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Esther. Esther conta uma história maravilhosa, você já deve conhecer essa história, mas nós vamos meditar um pouquinho a respeito de uma pessoa que faz parte desse livro, dessa história, que não desistiu. Sempre achou que dava tempo fazer alguma coisa. E a Bíblia Sagrada, nesse livro de Esther, está no Antigo Testamento. Nós vamos meditar só um pouquinho. No capítulo 4 desse livro, fala assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco, com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Essa história é contada porque é quando o Amã, inimigo do povo judeu, consegue que o rei assine um decreto para que se extermine aquele povo. Só que, nessa época, Esther Hadassa já estava sendo esposa do rei. E esse livro de Esther vai contar a história de quando a rainha Vasti deixa de ser rainha e Esther vai e casa com o rei Assuero. Mas Mardoqueu, ele sempre tomou cuidado e observou. E a gente encontra aqui um comentário dizendo que a vida de Mardoqueu foi repleta de desafios. Mardoqueu era primo de Esther. Esther perde seus pais e ela foi adotada por seu primo Mardoqueu. Os próprios pais dele provavelmente haviam sido mortos e ele sentiu-se responsável por ela. Mais tarde, quando foi recrutada para o harém de Assuero e escolhida rainha, Mardoqueu continuou a aconselhá-la. A prova é que quando a gente lê esse livro de Esther, se você nunca leu, faça isso, é um livro pequeno, leia esse livro de Esther. E essa história maravilhosa de uma jovem que vai e ela e assim que ela chega no harém, que vai ser preparada, ela não quer nada, mas o rei a escolhe. Tudo isso tinha a mão de Deus agindo a favor daquele povo. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que cuida do seu povo, que cuida de nós, cuida de mim e cuida de você. Nunca esqueça disso. Mesmo que as lutas apareçam, mesmo que as maiores batalhas apareçam, se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai lutar por nós e Ele vai vencer por nós. Aqui está a prova. E aí, quando acontece isso, Mardoqueu ele fica muito, muito desesperado. E ele faz uma coisa que talvez para mim e para você fosse uma coisa muito, não precisasse fazer aquilo. Mas aquilo era a prova de que ele estava entristecido. E ele troca as suas vestes. E aí vão e contam a Esther o que está acontecendo. E Esther chama um dos eunucos do rei e manda ir saber, para saber o que era aquilo, por que ele estava fazendo aquilo. Uma pessoa tão centrada, para que aquilo? Porque Esther não estava sabendo o que estava acontecendo. A traição contra o seu próprio povo, ela não podia dizer quem era ela. E aí, ele vai, aquele eunuco vai, enviado, então Esther chamou a Ataque, era o nome dele.
versículo 5 do capítulo 4 do livro de Esther. E aí ele vem com a resposta. E quando ele chega com a resposta, ele diz assim, ó. Então disse as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Atá, que mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado, morre. Mas Mardoqueu, ele manda dizer a Esther: ó, preste atenção, se não foi para esse tempo que você foi colocada aí. E aí Esther muda de atitude. Mas o interessante dessa palavra, o que veio ao meu coração nessa palavra, é que para não desistir, Mardoqueu não desistiu. Ele podia muito bem ter dito, bom, eu sou parente da rainha, ela vai dizer ao rei que eu sou parente dela, e ele vai me livrar. E os outros deixa para lá. Como muitas vezes nós temos atitudes assim. Se tá bom para mim, problemas dos outros lá. Não, nós aprendemos uma lição aqui. Nós devemos ajudar as outras pessoas também, os nossos irmãos. Não podemos deixá-los sozinhos, muitas vezes em batalhas que eles não conseguem nem raciocinar. E aí nós vemos o que é que Esther muda de atitude. A história de Esther nos conta que ela convoca um jejum. E ela e suas moças vão jejuar, e todo o povo, até os animais. E nós vemos que quando ela entra à presença do rei, o rei levanta o cetro de ouro para ela. Então ela não morre. E ela convoca 2 banquetes. E conforme a vontade de Deus, sim, porque Deus, o livro de Esther não fala o nome de Deus, mas nós vemos a ação de Deus. Muitas vezes alguém diz assim, mas fulano nem sai falando de Jesus, pregando, querendo que as pessoas vá para a igreja dela ou para a igreja dele, fazer o que ele quer. Não, mas é uma pessoa que Deus está presente. Exatamente, tem momentos que nós precisamos ficar somente na torre de vigia, prestando atenção na brecha da oração, intercedendo a Deus por aquelas pessoas que estão necessitando. E ali, Esther, ela consegue, através de 2 banquetes, demonstrar o que estava acontecendo. E o rei não podia desfazer o que ele já havia assinado. Amã, que era o inimigo, já havia preparado tudo para destruir aquele povo, mas o povo de Deus ninguém destrói. Sabe por quê? Porque é Deus quem cuida. Então você, que é servo de Deus, serva de Deus, acredite, Deus está cuidando de você e cuidando de mim também. Hoje é dia de você levantar a sua cabeça e glorificar o nome do Senhor Jesus. Vê que você é uma pessoa chamada, uma pessoa escolhida, uma pessoa amada, uma pessoa que Deus tem projetos. Então creia, hoje é dia de bênção na sua vida. E o que é que nós encontramos nesse livro? Leia o livro de Esther. Nós encontramos que a batalha é ganha. Mas não é ganha porque foi Esther, não é ganha porque foi Mardoqueu, é ganha porque eles confiaram no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso e no mesmo Deus que é o Deus do nosso país, que é o Deus do seu país. Eu não sei aonde você está ouvindo esse devocional nessa manhã, mas o que eu sei que Deus é Deus soberano e verdadeiro e cuida do seu povo. E nós encontramos aqui que Mardoqueu, ele não desistiu. Ele viu que ainda dava tempo, mesmo que a sentença já tinha sido dada, mas dava tempo de lutar. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, não desista. Ainda dá tempo, a sua vitória já está preparada e já está chegando. E eu louvo a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus por nós estarmos nos alimentando nessa manhã, mais uma vez, com esse devocional Manhã com Palavra, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus continue te guardando, te dê um dia maravilhoso. E nós continuamos aqui, nos alimentando com essa palavra. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A nossa meditação hoje foi no livro de Esther.
no capítulo 4, falando de Mardoqueu, que criou Esther, que orientou Esther e que não desistiu. Não desistiu. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele não desistiu. Não desista, ainda dá tempo. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.